Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado nesta manhã, nesse dia. Deus seja engrandecido em nossos lábios, em nosso coração e em nossa mente. Que o nosso coração e a nossa mente sejam abertos à ação e poder do Espírito Santo e à verdade que é Cristo, a verdade que transforma. Hoje nós estamos ainda trabalhando nesse seminário de dons e carismas que são graças extraordinárias dadas a cada pessoa, aberta ao dom do Espírito Santo para a edificação do corpo místico de Cristo. Então, hoje nós vamos meditar um pouco sobre dom de milagres. Dom de milagres é um dom, é uma graça de Deus concedida a todo aquele que pede com fé e recebe. Claro que todos os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Não é necessário para a nossa salvação, os carismas, mas nós somos abertos para ajudar o outro a crescer sempre. Então, nessa certeza, vamos invocar sobre nós o poder do Altíssimo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais, visíveis e invisíveis, ocultos e declarados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doce Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, nós já te louvamos e bendizemos. Nesse dia, nos abrimos ao seu dom, à sua graça, para que o seu poder venha em nosso auxílio, nos santificando, nos restaurando. Vem Espírito Santo, nesse dia, sobre todos aqueles que ouvirão essa palavra, que estão de coração aberto, para receber aquilo que o Senhor tem para eles, para nós. Dons, graças santificantes, graças extraordinárias, para que possamos trabalhar para a edificação do reino de Deus, para a edificação do corpo místico de Cristo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Divino Espírito Santo, vem do alto dos céus, do trono do Pai e do Filho, vem sobre nós, que sem a sua graça nada podemos fazer. O homem, por mais perfeito que seja, nada ele é, se não for pela sua graça. Comunica-nos o poder dos carismas, o poder da ressurreição de Cristo. Vem Espírito Santo. E assim nós a louvamos, bendizemos, glorificamos e exaltamos, engrandecendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele que permanece no meio de nós, assim como está no céu, adorado pelos anjos. Seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que assim seja. Amém. No meu tempo de caminhada no grupo de oração, lá nós rezávamos uma oração composta por nós. Depois de todos os mistérios gloriosos, nós sempre rezávamos essa oração. Inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor nos concedeu essa graça de rezar baseado na palavra em Atos dos Apóstolos, que diz assim: Pai, estenda as tuas mãos poderosas sobre nós, para que assim produzas curas, milagres e prodígios e libertações, que possamos conceder aos vossos servos que anunciem a palavra com inteira ousadia, poder e eficácia, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina para sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Então, o dom do Espírito Santo, carisma do Espírito Santo de milagres, que está escrito lá em 1 Coríntios, quando nós lemos aquele dia, no primeiro dia do nosso seminário, carismas. Dentre os carismas nós temos o dom de milagres. O que é milagre? Milagre não é qualquer coisa, não é uma graça apenas. Não, milagres pode ser definido como uma ação do poder de Deus intervindo extraordinariamente em determinada situação. O grande poder de Deus, o poder de Deus em ação em uma determinada situação, no momento da nossa vida, na história da humanidade, Deus intervém extraordinário.
extraordinariamente. Então não é apenas uma cura física. O milagre, nem sempre ele é cura, né? Nem toda cura é milagre. Eu rezei pedindo um emprego e eu alcancei esse milagre. Não é um milagre, é uma graça, uma resposta de Deus, né? Que por meios humanos Deus nos responde também por meios humanos. Então, algumas curas são milagres. Isso, a razão, o milagre é algo contrário às leis da natureza, é um fenômeno totalmente sobrenatural, é um dom. Nós precisamos compreender que é dom, é graça, é extraordinário, é simplesmente uma habilidade divina, não é humana, é uma intervenção unicamente divina. Vamos analisar. Jesus realizou muitos sinais. Todo milagre é um sinal, mas nem todo sinal é um milagre, né? Há graças que é um sinal de Deus, da presença de Deus, mas que não é um milagre. Mas todo milagre é um sinal da presença de Deus, da força poderosa de Cristo. Então, é uma ação poderosa que sobrepõe, está acima da natureza. Nem a natureza pode, por si só, espontaneamente, na lei natural, conseguir realizar. Aí é chamado de milagre. Por exemplo, hoje em dia nós temos brincado muito até com essa palavra milagre, né? Uma pessoa, vamos supor, está rezando numa igreja que nós vamos rezar, por exemplo, estamos rezando diante de um quadro da misericórdia e o sol, a luz bate ali e uma pessoa fotografa naquela hora que os raios do sol ou da luz da igreja bate naquele quadro, aí as pessoas começam a propagar: olha o que aconteceu, o milagre aconteceu em tal lugar assim. Não, isso aí, gente, o milagre, nós precisamos compreender que ele é extraordinário, ele tem um objetivo. Milagre não é qualquer coisa. Eu estava em oração, eu tinha uma dor de cabeça crônica, rezei ou fiz uma novena e o Senhor curou. É cura, não é um milagre. O milagre é instantaneamente e ele desafia as leis da natureza. É quando a natureza não tem capacidade de fazer algo, então aquilo acontece, então a gente percebe. Por quê? O psicológico também é capaz de realizar muitas coisas. O padre está passando com o Santíssimo numa procissão e ele está passando entre um monte de prédio. Aí quando ele passa em frente a um lugar onde tem uma fresta e o sol está batendo, aí reflete no ostensório, de repente tem raio. Olha o que aconteceu. Isso não é milagre. Às vezes, né, a gente tem que parar um pouco de colocar tudo que é fenômeno natural como sobrenatural. Não, aquilo é natural. O padre estava passando no lugar, é tudo sombreado, e um momento o sol reflete ali e acontece aqueles raios, mas aquilo é natural. Então nós precisamos compreender que é uma ação extraordinária de Deus. Um fato bíblico que nós podemos compreender como um milagre: o mistério da encarnação é um milagre. Veja que quando o anjo está falando para Maria que ela seria a mãe do Salvador, que o Verbo divino, que é Deus, vem fazer morada nela. Claro que ela não tem essa compreensão total. O autor sagrado, quando vai colocar ali, é um teólogo, e ele vai colocar isso pós-pascal, então quando já está tudo explicado, ele vai colocar isso, ele vai escrever isso. E ele vai falar, aí o anjo aparecendo para Maria, Maria pergunta: como acontecerá isso? E o anjo vai falar que é um milagre. Como que o anjo vai falar? Maria vai dizer: eu não conheço o homem. Como que acontecerá isso? E aí o anjo vai explicar para Maria: sua prima Isabel, aquela que é tida como estéril e é de idade avançada, ela já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Então a natureza não pode realizar aquilo, porque ela é de idade avançada. Hoje já pode, porque hoje a medicina está avançada. Uma pessoa com mais de 40 anos pode ter filho. Uma mulher com mais de 40 anos, né, fazendo tratamento, pode ter filho. A ciência é capaz de realizar essa proeza. Mas no tempo de Maria, não. E outra
o milagre da encarnação nem a ciência pode realizar. E aí o anjo vai falar para ela, no capítulo 1 de São Lucas, versículo 37, Evangelho de São Lucas, 1, capítulo 37, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ou seja, tudo é possível para Deus. Está escrito, para Deus nada é impossível. Tanto uma mulher de idade avançada, estéril, dá à luz, como uma mulher, uma virgem, conceber sem auxílio do homem, e assim mesmo é o verbo divino que se fez carne. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível a Deus. Então, o milagre. Quando nós falamos de milagre, na Sagrada Escritura, Jesus e os milagres. Para que Jesus realizava milagres? Jesus realizou muitos milagres, tanto de cura física, instantaneamente. A sogra de Pedro estava doente, ele tomou pela mão, ela ficou curada instantaneamente, é um milagre. Jesus para o cortejo, a maca com o menino é colocada no chão, ele vira para o menino e diz: jovem, eu te ordeno, levanta e anda. O menino levantou, é um milagre. Mas existe um fato mais miraculoso, que é o de Lázaro. 4 dias já estava sepultado, 4 dias já estava em decomposição, 4 dias, e aí Jesus grita, Lázaro sai para fora. A palavra de Jesus que saiu dos lábios de Jesus é uma palavra carregada do poder do Espírito Santo, é a mesma palavra que se proclama na missa. Nós não podemos compreender a palavra de Jesus diferente daquela que se proclama na missa, daquela que nós temos em mãos hoje. É a mesma palavra, e essa palavra, quando carregada do Espírito Santo, ela entra dentro do sepulcro, ela devolve a vida a Lázaro. Milagre, não é uma cura, é um milagre e um sinal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Multiplicação dos pães. Pão não multiplica. Pão é matéria inerte, não tem vida para multiplicar. Os peixes que Jesus multiplicou, lá aqueles peixes eram mortos, já estava até temperado, pronto para comer. Então ele devolve. Então o peixe no rio vai multiplicar naturalmente, mas o peixe que Jesus multiplica ali nós podemos falar de milagre. O vinho, a água transformada em vinho. Água não tem cor, água não tem sabor, água não tem cheiro, água não tem. A água, e ali o vinho, tudo isso aí passa a ser vinho. Então o vinho, de fato, ali também é um milagre, uma mudança. Ali é uma mudança, a química é totalmente alterada, milagre. Então nós vemos muitos milagres realizados por Jesus. Nós vimos também a expulsão de demônios, aí a libertação não é milagre. Nós vemos Jesus curando pessoas ali, por exemplo, leproso, que os leprosos saem, vai ao encontro, no caminho se vê curado, ali é uma cura. O cego, instantaneamente curado, é um milagre. Mas aí nós precisamos compreender qual o objetivo desses milagres realizados por Jesus. Primeira coisa, o primeiro objetivo, os milagres de Jesus, que são sinais, eles eram para revelar a sua divindade. Para que Jesus realizava? Primeiro, para revelar a sua divindade. Ele é o Filho de Deus, um ser igual a Deus, segunda pessoa, é o Filho, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, quando Jesus realizava milagres, sempre vinha uma pergunta: quem é esse? E que o leitor, ao ter contato com a Sagrada Escritura, ele vai lendo e ele tem capacidade de dar a resposta. Quem é ele? Que manda no mar, o mar obedece. O vento silencia e para. A tempestade para quando ele ordena. Quem é ele? Quem é esse homem? Jesus chegava num lugar e os demônios se manifestavam, e ele mandava nos espíritos do mal, e os espíritos do mal obedeciam. Quem é ele que manda nos espíritos do mal e eles obedecem? Que ensinamento é esse? Ele é o Filho de Deus. Então é para isso, para revelar a sua divindade. Jesus
é pessoa divina. Jesus é pessoa divina ou humana? Jesus é pessoa divina, com duas naturezas. Aquele homem de Nazaré, chamado Jesus, filho de José, filho de Maria, que era carpinteiro, ele é o Filho de Deus. Depois, para que ele realizava esses sinais, uma vez que os milagres são sinais maravilhosos? Para quê? Segundo, para glorificar o Pai. Para que essa doença? Essa doença não veio para a morte, mas veio para que Deus seja glorificado. Então, todos os sinais que Jesus realizava, todos os milagres, todos os curos, exorcismos, para revelar a sua divindade, para revelar que o reino de Deus está próximo e que o Pai é glorificado nesses sinais. Depois, terceiro, para que Jesus realizava esses grandes sinais maravilhosos, esses milagres? Para manifestar a bondade de Deus, para mostrar que Deus é misericórdia, que olha para o pequeno, para aquele que sofre e responde o seu grito. É para isso que ele revela. E mesmo assim muitos não acreditavam nele, mostrando que Deus quer salvar. Todo aquele que nele crê é salvo. É para isso que ele realiza milagres. Então, quantos milagres Jesus realizou? Quando eu estou falando de milagre, estou falando de milagre, não estou falando de um fenômeno natural, não estou falando de uma histeria coletiva, eu estou falando de milagres, de um fenômeno que desafia as leis naturais e a razão. Pão não multiplica. Pão é matéria inerte, não tem vida para multiplicar. Os peixes que Jesus multiplicou, lá aqueles peixes eram mortos, já estava até temperado, pronto para comer. Então ele devolve. Então o peixe no rio vai multiplicar naturalmente, mas o peixe que Jesus multiplica ali nós podemos falar de milagre. O vinho, a água transformada em vinho. Água não tem cor, água não tem sabor, água não tem cheiro, água não tem. A água, e ali o vinho, tudo isso aí passa a ser vinho. Então, o vinho de fato, ali também é um milagre, uma mudança. Ali é uma mudança, a química é totalmente alterada. Milagre. Então, nós vemos muitos milagres realizados por Jesus. Nós vimos também a expulsão de demônios, aí a libertação não é milagre. Nós vemos Jesus curando pessoas ali, por exemplo, leproso, que os leprosos saem, vai ao encontro, no caminho se vem curado, ali é uma cura. O cego, instantaneamente curado, é um milagre. Mas aí nós precisamos compreender qual o objetivo desses milagres realizados por Jesus. Primeira coisa, o primeiro objetivo, os milagres de Jesus que são sinais, eles eram para revelar a sua divindade. Para que Jesus realizava? Primeiro, para revelar a sua divindade. Ele é o Filho de Deus, um ser igual a Deus, segunda pessoa, é o Filho, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, quando Jesus realizava milagres, sempre vinha uma pergunta: quem é esse? E que o leitor, ao ter contato com a Sagrada Escritura, ele vai lendo e ele tem capacidade de dar a resposta. Quem é ele? Que manda no mar, o mar obedece. O vento silencia e para. A tempestade para quando ele ordena. Quem é ele? Quem é esse homem? Jesus chegava num lugar e os demônios se manifestavam e ele mandava nos espíritos do mal, e os espíritos do mal obedeciam. Quem é ele que manda nos espíritos do mal e eles obedecem? Que ensinamento é esse? Ele é o Filho de Deus. Então é para isso, para revelar a sua divindade. Jesus é pessoa divina. Jesus é pessoa divina ou humana? Jesus é pessoa divina, com duas naturezas. Aquele homem de Nazaré, chamado Jesus, filho de José, filho de Maria, que era carpinteiro, ele é o Filho de Deus. Depois, para que ele realizava esses sinais, uma vez que os milagres são sinais maravilhosos? Para quê?
Segundo, para glorificar o Pai. Para que essa doença? Essa doença não veio para a morte, mas veio para que Deus seja glorificado. Então, todos os sinais que Jesus realizava, todos os milagres, todos os curos, exorcismos, para revelar a sua divindade, para revelar que o reino de Deus está próximo e que o Pai é glorificado nesses sinais. Depois, terceiro, para que Jesus realizava esses grandes sinais maravilhosos, esses milagres? Para manifestar a bondade de Deus, para mostrar que Deus é misericórdia, que olha para o pequeno, para aquele que sofre e responde o seu grito. É para isso que ele revela. E mesmo assim muitos não acreditavam nele, mostrando que Deus quer salvar. Todo aquele que nele crê é salvo. É para isso que ele realiza milagres. Então, quantos milagres Jesus realizou? Quando eu estou falando de milagre, estou falando de milagre, não estou falando de um fenômeno natural, não estou falando de uma histeria coletiva, eu estou falando de milagres, de um fenômeno que desafia as leis naturais e a razão. É para isso. E o milagre da igreja? Então nós vamos tomar a palavra de Deus, que está em São Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Lembra daquele momento que aquele homem leva o filho dele, epilético, que tinha um demônio, aos discípulos? Os discípulos, em vez de estar rezando com Jesus no monte, os discípulos estão no meio da multidão, discutindo com a multidão, perdendo tempo. E aí o homem leva o menino até os discípulos não puderam fazer nada por aquele menino. E aquele homem, um pouco desesperado, trata Jesus até com um pouco de falta de educação. Quando eu leio esse texto, eu vejo mais ou menos isso. Ele fala para Jesus: agora eu trouxe para o Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, vem em socorro. E Jesus olhou para aquele homem e disse: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Lembra daquele momento que aquele homem leva o filho dele, epilético, que tinha um demônio, aos discípulos? Os discípulos, em vez de estar rezando com Jesus no monte, os discípulos estão no meio da multidão, discutindo com a multidão, perdendo tempo. E aí o homem leva o menino até os discípulos não puderam fazer nada por aquele menino. E aquele homem, um pouco desesperado, trata Jesus até com um pouco de falta de educação. Quando eu leio esse texto, eu vejo mais ou menos isso. Ele fala para Jesus: agora eu trouxe para o Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, vem em socorro. E Jesus olhou para aquele homem e disse: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Veja que o anjo falou para Maria: a sua prima está grávida, idosa. Claro que idosa é uma linguagem de hoje. Idade avançada, estéril, já está no 6º mês. E você dará a luz ao Filho de Deus. O Espírito virá sobre ti. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Então, porque Deus é Deus, tudo é possível. Ele realiza milagres maravilhosos porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, para Ele nada é impossível. Veja agora como Jesus joga a responsabilidade para aquele homem. Tudo é possível que crê. Ou seja, aquilo que Deus pode, por natureza, porque Ele é onipotente, nós podemos pela fé. Então, milagre, curas, libertações estão ligadas à fé. Tudo é possível ao que crê. A oração, a fé torna possível aquilo que é impossível. Então, é o exercício da fé. Precisamos exercitar a nossa fé. Às vezes nós falamos assim: eu acho que a minha fé é tão pequena. Minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda irrigado em solo bom, ele desenvolve. Irriga o seu grão de mostarda. Vamos exercitar essa fé. É pequena, mas vamos exercitar. Porque se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, Jesus vai dizer, você vai dizer a essa moreira: lance
arranca daqui, planta-te lá. Isso não será impossível. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, sai daqui e vai para lá. Claro que Jesus está usando uma figura hiperbólica para mostrar, né, o exagero. É com uma linguagem exagerada que Jesus mostra o poder da fé. É possível tudo aquilo que é impossível, a fé torna possível. O que está difícil, a oração da fé torna possível. São Tiago diz: tem alguém enfermo? Reza. A oração da fé tem grande poder. A oração do justo tem grande poder. Depois nós temos Jesus prometendo em São João, no capítulo 14, olha o que Jesus diz para os discípulos, no capítulo 14 de São João. Capítulo 14 de São João, do Evangelho de São João, a partir do versículo 20, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque vou para junto do Pai. Veja o que Jesus está falando sobre a fé, o exercício da fé. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará muito maior do que eu vou para o Pai. Ele já está prometendo para a igreja que está ficando. Ele vai subir, mas a igreja fica. Enquanto a igreja fica nesse mundo, é a igreja que recebe o poder e a autoridade de realizar aquilo que ele realizava. Agora Cristo continua realizando, agora por meio da igreja. Veja o que Jesus está dizendo. É Jesus que está dizendo: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes ao Pai, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que Jesus realizava milagres? Para revelar sua divindade, para glorificar o Pai e para revelar a misericórdia de Deus que quer salvar a humanidade. Então veja que vai ser pedido para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho e para que também os outros sejam salvos. Se o milagre sempre tem que produzir essas três coisas: fazer com que Jesus seja mais conhecido e amado. O milagre precisa manifestar a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado naquela situação. E a salvação. Senão não tem milagres. Aí até o diabo não pode realizar, né? Mas nós estamos falando de milagre realizado por Deus, pelo poder unicamente de Deus, mesmo na nossa deficiência. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome vou-lo farei. Qualquer coisa. Pelo poder que pedirdes em meu nome vou-lo farei. Qualquer coisa, pelo poder do Espírito Santo. Nós não sabemos rezar como convém, e esse pedido precisa ser feito no poder do Espírito Santo, porque a nossa oração, as nossas palavras são deficientes. A nossa palavra, nós carecemos de poder nas nossas palavras, mas o Espírito Santo que carrega a nossa oração para o Pai, pelo nome do Filho Jesus Cristo. Então Deus, com seu braço forte e poderoso, realiza aquilo que nós pedimos. Mas a nossa oração precisa estar em comunhão com a oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante rezar com a palavra, porque na palavra está a vontade de Deus. A nossa oração deve estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos, foi o Evangelho do dia de São Marcos. Evangelho do dia de São Marcos é o segundo Evangelho. Tome aí e leia, reza com esse texto, que é São Marcos, no capítulo 16. Há muitos textos, mas nós estamos pegando alguns textos para esse momento. São Marcos, no capítulo 16. São Marcos apresenta a deficiência dos discípulos. Mostra que os discípulos eram deficientes, limitados. Não conseguia compreender muito bem o mistério que Jesus ensinava. Jesus estava realizando, estava ensinando, muitas vezes quando Jesus pensava que eles estavam entendendo, eles não estavam entendendo nada.
Mas esses discípulos deficientes, depois de Pentecostes, eles são revestidos do poder do alto. E quantas coisas esses homens realizaram no poder do Espírito. Então veja que não é uma capacidade nossa, milagre não é uma capacidade nossa, mas é uma capacidade unicamente de Deus. E esse dom é dado pelo Espírito Santo. São Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo de 14 a 20. Olha o que diz aí, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, dizendo para nós: por fim apareceu aos 11, Jesus tinha ressuscitado, por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, veja, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Quem resistir à graça e poder do Espírito Santo será condenado. Quem resistir à palavra de Deus será condenado. Por quê? Porque já é uma resistência, não é? Aqui nós não vemos, meus irmãos, o crer aqui não é uma imposição, mas é dentro da liberdade. Os que não creem não será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Quais os milagres? Jesus está falando de milagres. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Veja o que Jesus está dizendo. Tá? Na hora dele subir para o Pai, de onde ele saiu, agora ele volta para o Pai, mas sem nos deixar, pelo poder do Espírito Santo. Agora nós vamos experimentar a igreja, no período que a igreja experimenta a ausência de Cristo, Cristo derrama o Espírito Santo. E agora é a hora dos discípulos trabalharem. Jesus deixou uma promessa: tudo no futuro. Manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos, é futuro, as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Agora veja a partir do versículo 19. Depois que o Senhor Jesus falou, foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus, que é a nossa fé, os discípulos partiram e pregaram, aí agora veja, e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Veja que agora é a promessa para a igreja. Se nós olharmos, meus irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, dos santos, quantos santos realizaram milagres? Quantos santos? Santo Antônio, São Padre Pio, bem mais atual, milagres, coisas extraordinárias. E por que eles realizavam? Porque eles estavam em comunhão com Cristo. Jesus diz, quando ele fala lá no capítulo 1, eles estavam em comunhão com Cristo. Jesus diz, quando ele fala lá no capítulo 15 de São João, quando ele fala da videira verdadeira, que nós somos os ramos, e para produzir fruto nós devemos estar ligados a Ele, na comunhão com Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas como fazer sem Ele, se Ele já não está mais no nosso meio, mas pelo poder do Espírito Santo? Ele não está fisicamente no nosso meio, mas Ele continua presente no meio dos sacramentos. Ele continua presente no meio de nós pela palavra. Onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome, ali Ele está escrito aqui na palavra. Isso é escrito. E a palavra de Deus não mente, porque ela não é palavra humana, embora ela esteja, é uma palavra humana, mas carregada do poder de Deus. Então coloquemos
meditemos mais a palavra, abracemos mais a palavra, porque Cristo continua presente no meio de nós, de forma espiritual. E Ele continua realizando milagres. Mas a condição é crer, rezar, pedir comunhão com Cristo Jesus. Todo milagre aponta para o mistério da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo. Então, vamos pedir. E Ele diz: pedi e recebereis, batei a porta e se abrirá. Todo aquele que pede, recebe; aquele que procura, acha. Então vamos abrir agora o nosso coração diante da presença de Deus, diante dos céus que se abre diante de nós, e peçamos agora o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, é preciso rezar. O Senhor quer nos dar dons e carismas para que possamos trabalhar para a edificação do reino de Deus, para a edificação da igreja, o corpo místico de Cristo. Eu e você somos chamados a trabalhar, a anunciar a palavra com inteira ousadia, poder e eficácia, no poder do Espírito Santo. O que dá eficácia à nossa pregação é o poder do Espírito Santo. Claro, precisamos estudar e conhecer a palavra mais, buscar a doutrina católica, buscar mais estudar, conhecer, aquilo que a igreja nos ensina, porque a igreja nos ensina, ela é mãe, é mestra, e conhecer a palavra de Deus. E assim, conhecendo, nesse conhecimento, abertos à graça e ao dom do Espírito, Ele nos concede dons e carismas. Por isso, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e bendizer, glorificar o seu nome. Enquanto rezamos, Senhor, pedindo pelo nome do seu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que para que o seu nome seja glorificado e exaltado em Cristo Jesus, Cristo também seja glorificado através das nossas vidas, através da nossa oração, através do nosso trabalho pastoral, que ao Espírito Santo mais corações sejam abertos para que o Espírito Santo transforme. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, fonte e origem de todo bem, nós elevamos agora no louvor e na ação de graças o nosso pedido. Abre as portas com portas do céu nessa hora e comunica-nos aquela força poderosa que estava presente ao criar o céu e a terra. Queremos agora, neste momento, rezar pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou: tudo que pedir ao Pai será concedido, e nós rezamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. E pedimos o poder do Espírito Santo na nossa vida, sem o qual nada nós podemos fazer. Nós que já no início pedimos o Espírito Santo, nós agora imploramos ao Senhor que envie essa força poderosa que foi derramada sobre os apóstolos no dia do Pentecostes. A força poderosa que era derramada quando os apóstolos também estavam em oração, seja no tempo onde eles estavam, ali realizavam grandes milagres e prodígios, por causa do poder da palavra, do poder do Espírito. Nós clamamos, Pai, pelo nome de Cristo, atenda a nossa oração, para que o Senhor seja glorificado e o seu povo seja santificado. E é isso que nós clamamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ouviu do anjo que para Deus nada é impossível, não só ouviu, mas escolheu, porque nela aquilo que era impossível aconteceu, o milagre da encarnação. Pelo mistério da encarnação, que sejamos revestidos do poder do alto. E pedimos a intercessão daquela que esteve presente lá no dia de Pentecostes, Nossa Senhora, mãe da igreja, membro da igreja, lá ela estava em oração. Como a Senhora esteve presente, quer nos dar dons e carismas para que possamos trabalhar para a edificação do reino de Deus, para a edificação da igreja, o corpo místico de Cristo. Eu e você somos chamados
a trabalhar, a anunciar a palavra com inteira ousadia, poder e eficácia, no poder do Espírito Santo. O que dá eficácia à nossa pregação é o poder do Espírito Santo. Claro, precisamos estudar e conhecer a palavra mais, buscar a doutrina católica, buscar mais estudar, conhecer, aquilo que a igreja nos ensina, porque a igreja nos ensina, ela é mãe, é mestra, e conhecer a palavra de Deus. E assim, conhecendo, nesse conhecimento, abertos à graça e ao dom do Espírito, Ele nos concede dons e carismas. Por isso, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e bendizer, glorificar o seu nome. Enquanto rezamos, Senhor, pedindo pelo nome do seu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que para que o seu nome seja glorificado e exaltado em Cristo Jesus, Cristo também seja glorificado através das nossas vidas, através da nossa oração, através do nosso trabalho pastoral, que ao Espírito Santo mais corações sejam abertos para que o Espírito Santo transforme. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, fonte e origem de todo bem, nós elevamos agora no louvor e na ação de graças o nosso pedido. Abre as portas com portas do céu nesta hora e comunica-nos aquela força poderosa que estava presente ao criar o céu e a terra. Queremos agora, neste momento, rezar pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou: tudo que pedir ao Pai será concedido, e nós rezamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. E pedimos o poder do Espírito Santo na nossa vida, sem o qual nada nós podemos fazer. Nós que já no início pedimos o Espírito Santo, nós agora imploramos ao Senhor que envie essa força poderosa que foi derramada sobre os apóstolos no dia do Pentecostes. A força poderosa que era derramada quando os apóstolos também estavam em oração, seja no tempo onde eles estavam, ali realizavam grandes milagres e prodígios, por causa do poder da palavra, do poder do Espírito. Nós clamamos, Pai, pelo nome de Cristo, atenda a nossa oração, para que o Senhor seja glorificado e o seu povo seja santificado. E é isso que nós clamamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ouviu do anjo que para Deus nada é impossível. Não só ouviu, mas escolheu, porque nela aquilo que era impossível aconteceu. O milagre da encarnação. Pelo mistério da encarnação, que sejamos revestidos do poder do alto. E pedimos a intercessão daquela que esteve presente lá no dia de Pentecostes. Nossa Senhora, mãe da igreja, membro da igreja, lá ela estava em oração. Como a Senhora esteve presente também, como a Senhora esteve presente em Caná da Galileia, quando Jesus manifestou a sua glória, lá naquele casamento. Olha para a nossa indigência, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que tudo que fizermos seja para o louvor da glória da Santíssima Trindade e para a salvação da humanidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Senhor, estenda as tuas mãos poderosas sobre nós, para que assim produzas curas, milagres e prodígios e libertações. Concede os teus servos que anunciem a palavra com inteira ousadia, poder e eficácia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado e glorificado
e o inimigo derrotado. E nós, povo de Deus, santificados pelo poder do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Fique na graça e na bênção de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero que esse momento de reflexão ajude você a crescer no seu ministério.